Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o Whey Protein. Tá? O Whey Protein é um suplemento alimentar muito conhecido por praticantes de atividade física, principalmente para a galera da musculação, tá? Porém, ele pode ser empregado em outros esportes e também em outros objetivos, tá? Tu não precisa ser exatamente praticante para utilizar. Isso vai depender muito da conduta do teu profissional. Se tu tiver alguma deficiência proteica, ele vai poder fazer essa indicação. Então, a whey, como ela surge, né? Ela vem da indústria de queijo. Então, a galera que faz queijos, então a indústria de queijos, a gente tem duas proteínas, né? A caseína e o soro do leite. Então, eles fazem aquela coagulação de leite, né? Eles colocam ácido para coagular e aí eles sobra o soro do leite, né? Quando tu fabrica o queijo, sobra aquele soro. Aquele soro ele é vendido para a indústria e a indústria faz filtrações, né? Então eles começam a tirar as impurezas desse soro do leite. Então a gente tem indústrias gigantes internacionais. Então normalmente as proteínas ótimas que nós temos brasileiras elas compram dessas distribuidoras internacionais. Essa distribuição, essa filtração é que vai dizer os tipos de whey que eu vou ter, tá? Então, quanto mais filtragem eu tiver nesse soro do leite, mais pura ela vai ficar, ou seja, menos compostos eu vou ter dentro, tá? Então, por exemplo, quanto mais eu filtro ela, menos lactose eu vou ter dentro, menos outros minerais eu vou ter, menos carboidratos eu vou ter dentro dessa minha whey, tá? Então, essa filtração é que faz com que eu tenha os tipos de whey, né? Então, a gente tem os tipos de whey. Aqui eu tenho duas amostrinhas para falar. Então, eu não tenho a concentrada, que é a mais comum. Então, a proteína concentrada ela é uma proteína que tem menos filtrações. Então, ela vai conter maior quantidade de carboidrato na sua composição. E normalmente vai ter a lactose. Então, quem é intolerante à lactose não vai conseguir consumir o whey concentrado porque vai ter desconforto gástrico, né? Vai dar gases e vai dar aquele monte de problemas a mais, tá? A whey protein isolada, tá? Ela é uma whey que foi filtrada várias vezes, então eu tirei vários compostos, eu tirei os carboidratos dela, eu tirei a lactose dela, então o whey isolado é uma whey que intolerantes à lactose normalmente conseguem consumir, tá? Então ela tem uma quantidade baixa, zero ou quase zero de carboidrato na sua composição. E aí nós temos a proteína hidrolisada, que o que ela é? Ela é uma proteína isolada, que é o caso dessa aqui, porém ela tem peptídeos dentro, tem hidrólise de proteína, ou seja, uma molécula de proteína ela é grande, digamos que ela é assim, tá? E aí quando eu hidroliso, eu quebro ela em várias menores. O que acontece? Melhora a minha absorção. Então, quem tem problema absortivo de proteína, né? Por exemplo, não consegue absorver legal a proteína e tudo mais, o hidrolisado, ele já vai melhorar essa questão, porque ela já vai vir, ao invés de tu ter que digerir uma molécula desse tamanho, tu vai ingerir já as moléculas quebradas. Então, já vai facilitar o processo de digestão do teu corpo. Então, a hidrolisada, ela é uma das proteínas mais caras, porque ela é a empresa que vai fazer essa hidrólise, que vai pegar essa proteína e vai quebrar, é um processo caro. Então, ela é uma das proteínas mais caras que a gente tem no mercado, tá? E, consequentemente, normalmente as proteínas hidrolisadas, elas não têm um sabor muito agradável, porque quanto mais eu quebro, mais amargo vai ficar essa minha proteína, tá? Então, ela não é tão boa quanto as outras, tá? Se a gente for falar de sabor, as proteínas que são mais gostosas são as concentradas. Por quê? Porque a gente tem a quantidade de carboidrato nela que acaba facilitando, mascarando o gosto da proteína, porque a proteína pura em si ela não é muito agradável de sabor, tá? E como a gente pode utilizar? Concentrado, a gente, como tem o maior número de carboidratos, a gente tem que cuidar muito para a galera que está com restrição de calorias, quer perder peso, tá? Porque ela vai conter carboidrato na sua composição. Então, ela pode ser utilizada para emagrecimento, pode, porém controlado, tá? A gente tem que saber a quantidade que a gente vai prescrever. A isolada, por não conter esse carboidrato, por conter muito pouco,
ele já é recomendado para a galera que quer emagrecimento, que quer definição, tá? E a hidrolisada, né, que normalmente a gente encontra isolada mais hidrolisada na mesma composição, que é o caso dessa whey, ela segue o mesmo caso também, para quem quer emagrecer, está controlando a ingestão de carboidratos e sente um certo desconforto gástrico com a proteína. Aí a hidrolisada ela acaba facilitando esse processo de digestão, como eu falei, por ter essas partículas menores, tá? Então a gente tem esses 3 clássicos: concentrado, com alto valor de carboidrato; isolado, como o próprio nome diz, é praticamente só proteína, tem pouquíssimos ou quase zero de carbo; e hidrolisado, que é um whey isolado quebrado em várias partes para facilitar a digestão. Nós temos esses 3 principais, e dentro desses aí a gente tem outras linhas que a gente pode falar no próximo vídeo, que é sobre 3W, 4W, 6W, o que é albumina, o que é caseína, enfim. Mas eu hoje resolvi trazer para vocês apenas o que é o whey protein. Então é isso, proteína do soro do leite, filtrada várias vezes, que nos dá esse tipo de produto. E seguinte, a gente deve usar água ou leite. Normalmente se usa com água, mas não tem problema de ser utilizado com leite, se tu não tem nenhuma intolerância ou nada demais, tá? Certo? E é isso aí, então espero que vocês tenham sanado suas dúvidas sobre os tipos de whey protein, tá? E fica para o próximo vídeo nós falarmos de outras proteínas, incluindo as proteínas vegetais, certo? Um forte abraço, então curta meu canal, clica aqui para ficarem atentos sobre as novidades que está saindo, me sigam no Insta, no Face, vão ter todos aqui os dados, certo? Então um beijo da Nutri para vocês!